Sejam bem-vindos ao programa Diálogo na TTV. Eu sou Teo, filósofo e mestre José Mação, autor das obras A Mente de Deus, Dicionário Teológico e o Mar da Sabedoria. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo, também através da Star Times. A todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Frei Josia Show, onde podem participar no nosso diálogo de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente aos nossos temas propostos. No dia de hoje nós recebemos dois grandes homens de Deus, recebemos o apóstolo Dias, também recebemos o bispo Rui Pedro, que vão nos ajudar a dialogar em torno de temas pertinentes e atuais. Para já, irei saudar os meus convidados especiais, começando com o apóstolo Dias. Apóstolo, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Muito obrigado, meu irmão Massango. Muito obrigado pelo seu convite e agradeço bastante. Obrigado, apóstolo Dias. Também temos o bispo Rui Pedro. Bispo, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Obrigado. Recebam saudações por mim, bispo Pedro, saudações meu colega do painel, saudações pai Massango. E conforme o tema já diz, não saiam daí, tudo será feito para que a verdade seja esclarecida no seu verdadeiro sentido. Bispo, antes de avançarmos para o nosso tema central, mas antes de colocar os pontos prévios, vamos ler aqui alguns comentários, porque já temos muitos telespectadores conectados ao nosso programa 2. Graciete, boa tarde. Benjamin, ligado a partir de Chimoio. Viva Mano Massango. João Fernando ligado, Graciete, obrigado. Júlio, já estou aqui. Benjamin, bem-vindo. Dalisco Júlio, boa tarde, ligado a partir da cidade de Quilimani. Clemelindo, ligado de Gondola, Manica. Gosto muito do programa, muito obrigado. Temos aqui muitos comentários na nossa página do Facebook. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Podem colocar também as vossas opiniões relativamente aos temas que nós iremos dialogar no dia 2. Bispo, antes de avançarmos para o nosso tema central, não sei se há um ponto prévio que nos traz no dia 2. Não tem nenhum ponto prévio. Obrigado, bispo Rui Pedro. Apóstolo Dias, não sei se há um ponto prévio, pode nos falar da sua viagem, como é que foi a viagem, tendo em conta que esteve na Beira há pouco tempo, pode partilhar conosco e trazendo experiências, tendo em conta que esse é o ponto prévio do apóstolo. Muito obrigado. O que eu tenho a dizer é o seguinte, é que graças a Deus, esse Deus é Deus de maravilha, e de facto eu fui perseguir aquilo que eu falei, fui à Beira, fui apresentar ao presidente do município, recebeu-nos com muita alegria e nós deixamos todo o plano de Deus sobre o que vai acontecer na Beira. E na Beira tive encontro com alguns pastores e também com alguns empresários. Foi muito maravilhoso esses encontros. Por isso, quero agradecer a Deus por tudo isto. E eu acredito que Deus vai fazer grandes coisas. E há uma coisa muito interessante que aconteceu. Quando nós estávamos a dizer que no período de 3 anos não há de haver ciclone na Beira, até que as pessoas se convertam para conhecer a verdade, porque o que estamos a dizer, muita gente não entende. Então, veio o ciclone, ventania. Não. E nós repreendemos essa ventania e ventania não entrou. Então, isso significa que esse Deus é fiel. Apóstolo, afirmou que nós já tínhamos a profecia de que não teríamos ciclones em 3 anos. Sim, sim. Quem lançou esta profecia de que nós não teríamos ciclones em 3 anos? Eu falei no gabinete do presidente do município. E eu falei. O Albano Caris. Diretamente para ele. Que nós não teríamos mais ciclones na Beira. Yeah. 3 anos. Porque o segredo é as pessoas perceberem que há um Deus no céu
que ele trabalha com a justiça e juízo. As pessoas não entendem isto. Mas começando de que ano? Começou esse ano mesmo. Começando de Que 2024. eu fui para lá. Este ano mesmo. E já houve essa tentativa de entrada, não entrou. Não entrou o ciclone? Não entrou. Mesmo em coisa, em Caia. Queria tentar, não entrou também. O homem de Deus estava lá também. Estou a dizer, e não estou a brincar aqui, estou a falar coisa que já está acontecendo. Mas as pessoas, como não sabem como isto acontece, Deus me deu Essa graça. essa graça de declarar 3 anos Sem ciclones. sem ciclone para o povo perceber. Então, o povo da beira pode ficar sossegado, não haverá mais ciclones. O problema é, eles têm de cumprir com o projeto que foi apresentado. Yeah. Há um projeto que foi apresentado que vai permitir um desenvolvimento da beira de uma forma terrível. Não é um projeto de brincadeira que foi apresentado. Então, tudo está nas mãos deles. Em algum momento, o apóstolo afirmou que há dias esteve na beira e parou um vendaval, é isso? Sim, Um vendaval. aquele vendaval foi na madrugada, começou. E eu disse, Senhor, como que fica isso? Eu prometi. Na hora que ele parou, no dia seguinte, houve muitas nuvens. E eu disse, sai essas nuvens. Nuvens saíram todas. É verdade. Isso este ano. Este ano já agora... Em janeiro isso. Esse é janeiro. Há testemunhas que viram e eu a fazer isto. Parou o vendaval, Vão- parou o vendaval na beira. Tudo parou. E o presidente do município confirma que Não sei, mas ele acho que viu. O vendaval parou, não entrou. Por que não entrou? Tem de questionar, por que não entrou? Há um que está a reclamar que estou a orar. E as coisas estão a acontecer. E outra pessoa vai contrariar como? Se está a acontecer. Mas, oh meu Deus, só uma pergunta para passar para o Quem tem capacidade de contrariar isto? Quem? Podemos afirmar que o homem de Deus recebeu esta graça de parar, por exemplo, ciclones. Chuvas, papá, é normal para nós. Parar de chuva é normal. Normalíssimo. Parar a chuva. Sim, sempre na Matola nós nunca tivemos chuva nos domingos. Sempre. Então, no Matola, os domingos não chove. Na minha zona não chove. Onde eu estiver, onde estamos a orar, não chove. Aos domingos. Aos domingos. E qual é a zona do homem de Deus que quer ir para lá? Quer ir para lá? Eu tenho que ir. Então, o primeiro domingo é no 700, no quilômetro 16. A quilômetro 16. É só entrar em contato A quilômetro conosco. 16 é onde está o apóstolo Norte também. Mas eu estou deste lado. Do lado do apóstolo Dia não chove. Do lado do apóstolo Norte. Não sei se é lá não chove, mas estou a falar a realidade nossa. Nós dissemos que o domingo é para adorar ao Senhor. Não é o dia Nem de... chuva, nem nada pode haver. E nunca há. Quero visitar. Isso é mais que verdade. Não, quero visitar a igreja do homem de Deus. Nunca choveu aos domingos. Nunca. Mas tem todo o teto, tem tudo no... Sim, coronavírus. Sim. Não atacou ninguém na nossa igreja. Nós registrávamos temperatura e tudo. Não usávamos máscara nem nada, mas ninguém foi atacado. Não é brincadeira. Malária, na zona de Mopeia. Mopeia tem muita malária. Lá, a igreja, desde que começou quando nos receberam, demos instrução, malária não entra. Há coisas que Deus está a fazer que o mundo não sabe. Só nós, o grupo que estamos lá, percebemos as coisas. Mas por que algumas pessoas não acreditam nesse poder de Deus? Porque o que o homem de Deus está a falar acontecia com os profetas. Os profetas faziam. Papá, o segredo é você perceber que há fé natural e fé sobrenatural. Se chegar a esse entendimento de perceber o que é fé sobrenatural, você já foi. O Abraão, quando ele foi encontrado, tinha fé natural. Não é? De que era velho, que já não podia fazer nada. Abraão. Mas, quando Deus lhe prometeu filho, ele mudou a fé. Passou a ter fé sobrenatural. Acreditar
naquilo que não se vê. E o Filho apareceu. Da mesma maneira, hoje, muitas coisas que falham, problema é falta de fé sobrenatural. As pessoas estão amarradas com fé natural. É por isso que, quando se falar, torna-se escândalo. Por exemplo, é Ageu, né, que diz isso. Diz que é de fazer certas coisas que, quando forem ditas, as pessoas não vão acreditar. Isso está acontecendo hoje. Não vão acreditar no que estamos a dizer. Mas Deus, para poder mostrar, Ele deu 3 anos para vocês verem. Sem ciclones. Claro. Só na beira, só na beira. Claro, porque é um sinal. O problema, Deus tem um problema dele que quer que seja resolvido. O Deus quer que as pessoas conheçam que há um Deus no céu, que reina esta terra com a justiça e com o juízo. Só para encerrarmos com este assunto, o presidente do município recebeu o homem de Deus, conversaram. E... Ele disse que estava de férias. Foi dito com Deus para vir receber o apóstolo. É o que me disse lá. Estava de férias o Albano. E foi dito com Deus. Para receber o apóstolo. Por isso que ele voltou. E voltou ao gabinete. Vir me receber. Ele recebeu bem as instruções de Deus. Recebeu, entregou o pastor dele lá, o Zeca, para dar a continuidade. Então, estão a dar continuidade. Oh, Deus, em 30 segundos, nós estamos aqui na capital, aquece muito ultimamente. A temperatura às vezes atinge 42, 43. E as pessoas não aguentam com a temperatura, não aguentam com este calor. Será que pode-se cancelar o calor também? Papá, isso não se faz depender da nossa vontade. Ou cancelar aquilo. É Deus que vem com a sua ordem, com o seu mandamento para ser cumprido. E quando fizer aquilo, vai acontecer. Não é o livre vontade dizer que queremos isto. Olha, a beira que foi escolhida. O povo da beira, se receber esta mensagem e arrependerem, haver grupo que vai se arrepender, você vai ver grandes coisas acontecer em Moçambique. Grandes bênçãos vão acontecer em Moçambique. Tem de partir a partir da beira. Essas bênçãos todas que vão acontecer, tem de partir a partir da beira. Obrigado, apóstolo Dias. Não sei se faltou algo que gostaria de partilhar sobre... Só queria agradecer à TV acadêmica que nos deu a oportunidade para a entrevista e deu-nos possibilidade de continuarmos a coisa, e agradecer a alguns empresários também que reuniram conosco. Obrigado, apóstolo Dias. Bispo, não sei se gostaria de comentar em torno desta palavra profética do apóstolo Dias, ou podemos avançar para o nosso tema central? O importante é avançar para o tema central. Tudo que um profeta fala é muito importante que ele não possa ser alguém contradizer, a não ser que esperamos ver o que vai acontecer segundo o que o profeta tira da boca dele. Então, para mim, Bispo Pedro, segundo como Deus orienta, não é correto comentar nada sobre isto. Obrigado, Bispo Pedro. Voltaremos, se Deus for a permitir, daqui a 3 anos. Daqui a 3 anos voltaremos para falar sobre este assunto, para vermos se realmente houve ciclones ou não na beira. Voltaremos daqui a 3 anos, se Deus for a permitir. Obrigado, Bispo Rui Pedro. Obrigado, Apóstolo Dias. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Já temos aqui vários comentários na nossa página do Facebook. E temos aqui o comentário do Remígio da Silva. Saudações ligado a partir de Cabo Delgado, Pemba. Deus abençoe Cabo Delgado. Profeta, ou melhor, pastor Apóstolo Dias, sobre Cabo Delgado, como é que olha para aquela situação de Cabo Delgado? Deus, não temos aqui uma solução em vista, tendo em conta que há muitas mortes, a situação não está nada boa lá. Cabo Delgado é um problema espiritual. Ezequiel 14:21 fala de que é de enviar a espada. A espada é terrorismo. Esse terrorismo é a espada que está acontecendo lá. E eu, no ano 2006,
andei a declarar que iria haver guerra. Queria haver espada, que os muçulmanos iriam matar outros Então, muçulmanos. o apóstolo declarou Lá em coisa. Lá em em Cabo Cabo Delgado, Delgado. quando eu andava a evangelizar. Então, foi o apóstolo que declarou Eu disse que iria haver guerra. em Cabo Delgado. E dizer que os muçulmanos vão matar outros muçulmanos. Por que eu dizia? Não sei. Mas essa guerra não é política, é uma guerra. É espiritual, papá. O mundo tem uma governação espiritual. Não é? Das trevas e governação espiritual de Deus. Quando a governação espiritual das trevas reina, acontece todas essas coisas. Então, aquilo que eu vos falar da idolocracia, que está instalada em Moçambique, precisa haver, para que aquela situação se resolva, é preciso que o Presidente da República se levante, nos chame, para nós instruirmos como que devemos todo nos arrependermos para Deus e receber o Senhor do Exército. Existe um Deus chamado Senhor dos Exércitos. Este Senhor dos Exércitos que está conosco, aquela guerra pode desaparecer em pouco tempo. Quando temos o Deus dos Exércitos. Aqueles invocam o Deus dele. Esse Deus de destruição que eles têm. Não estão a fazer de qualquer maneira. É o Espírito que está com eles. É preciso também haver da nossa parte o exército nosso, ter um espírito que é chamado Deus dos exércitos. Nós instruirmos como que isto se faz. Você há de ver a solução de lá se resolver. Mas o segredo, o povo tem que se arrepender e reconhecer que há um Deus nos céus. Esse Deus nos céus reina com justiça e juízo. É preciso perceber isso, essa linguagem que estou a falar. Justiça e juízo. Obrigado, apóstolo Dias, bispo Rui Pedro, todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Temos aqui comentário do Fenias. Boa tarde, Massango. Ana Simone, boa tarde. Ligada. Jonas Orlando diz o seguinte, ligado a partir de Tete. Nosso muito obrigado. Temos aqui um outro comentário do Russell Armando, que diz: boa tarde, já estou ligado ao melhor diálogo da atualidade. Nosso muito obrigado. Gonçalves, boa tarde. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Homens de Deus, para já iremos centrar as nossas atenções no nosso tema central, que é o sexo antes do casamento. É pecado ou não? Começo com o bispo Rui Pedro. Bispo, a Bíblia, o que é que ela nos ensina sobre o sexo? Como é que o sexo deve ser feito? Muito bem, mas antes, quando o pai Massango refere aqui casamento, no autor no registro? Sim, o casamento do registro, sim. Aquele casamento onde as pessoas saem de casa, vão assinar, sim. Sim. Tudo bem. Primeiramente, dizer que o casamento, o sexo antes do casamento é pecado ou não. Importa referir primeiro para os cristãos que casamento que vocês estão a referir. E para nós os cristãos acreditamos que o verdadeiro casamento que Deus reconhece depois de seguir os outros protocolos é quando as duas pessoas entre eles se aceitam, esposa e marido, e depois dão seguimento para os seus pais. Os pais aceitam a menina e aceitam o rapaz. E aí o casamento já está verdadeiramente afirmado. E aí será comprovado por homens de Deus, caso as pessoas vão à igreja. E existem outros protocolos que vêm por cima disto, que é essas coisas do registro. Mas que fique claro, ninguém vos engane que se a pessoa é um cristão, não vai fazer no registro o casamento, assinar, então não deve fazer sexo. Isso são pessoas que ainda não têm conhecimento, não sabem o que eles falam. Então, não é proibido, nunca foi, nem será. Mas existem métodos que devem ser seguidos antes, depois deles se conquistarem, para o próprio respeito deles, como pessoa. Mas como a história em si, quem disse, qual é a igreja que colocou a doutrina que
o sexo antes do casamento é pecado, são os nossos irmãos católicos, é a doutrina deles. Bispo, Não é... Bispo, não- já estamos a avançar muito. Tenho aqui algumas questões. Então, antes de avançar, pode-se afirmar que o casamento antes, o sexo antes do casamento, não é pecado? Os cristãos carregam casamento pensando que só é no registro. O que estou a dizer que está errado pensar assim. Dizer que é pecado, entre aspas, não. Depende do protocolo que as pessoas estão a seguir. Se pai Massango tem sua esposa, se conquistaram, se aceitaram, antes dessas pessoas se envolver, é obrigação da menina levar este jovem para ser conhecido em casa dos pais. E se os pais aceitarem e este jovem dizer que, na verdade, eu quero esta menina como minha esposa, e os pais da menina também concordarem, o casamento já está afirmado aqui. Essas pessoas podem se envolver normalmente. Essas coisas do registro é um protocolo normal. É por isso que, se formos aprofundar muito, vamos perceber que os cristãos evangélicos, apostólicos e outros movimentos, em termos do estudo que diz respeito ao sexo, estão a destruir fortemente o povo. Porque eles ensinam que eles não obedecem. Eles ensinam coisas que eles não fizeram. Os líderes, neste caso. Exatamente. Se você ver um líder que se diz apóstolo, vai ensinar isso na igreja. Ele com a esposa dele fizeram? Há de ver que não. Não se guardaram, não A se questão santificaram, não não é viveram essa. em santidade para depois... Entenda. A questão não é essa, pai Massango. A questão é que eu, bispo Pedro, se eu digo que antes de fazer o vosso registro no Estado não deve haver sexo, eu devo saber, fiz isso ou não. Eu não devo impor coisas ao povo que eu não fiz. Mas sim, biblicamente, sempre é bom que quando uma menina conhecer um jovem, não deve se envolver logo na primeira fase. Leve este jovem para os vossos encarregados e siga aquele protocolo normal. Depois dos encarregados aceitar essa relação, o jovem, tanto a menina, estão legais de o fazer. Questão do registro, não registro, lobolo, isso vem depois. Então, ensinar na igreja que sexo antes do casamento é pecado, esse não sabe o que está a ensinar. Ele não sabe. Mas, bispo, não está preparado Bispo, para isso. é o que nós ouvimos, que sexo porque não sabe, antes do pai, mas casamento é pecado, Estou a te bispo. dizer é porque não sabem. Eles ensinam essa doutrina de que casamento, o sexo antes do casamento é pecado. Repito, pesquisem, estudem. Isso é da Igreja Católica. Eles colocaram essa doutrina porque havia homens que mentiam para a mulher que vamos te casar, depois de ter relações, fugiam aquela mulher. A Igreja Católica, para prevenir esse tipo de problemas no meio deles, impuseram essa lei. Mas é uma lei que até hoje está a ser estudado. Então, para a Bíblia, casamento não é só ir para o registro. Aquilo é um protocolo normal para guardar vossos bens, ou se houver problema, para vocês se dividirem sem problemas. Mas o verdadeiro casamento que a Bíblia aconselha e respeita é os vossos pais concordarem, vocês concordarem e eles aceitarem que sim, nós concordamos, já está legal. É o casamento. Já está legal. Bispo, o casamento é eu ter uma namorada e a mesma namorada me apresentar nos pais dela. Ir para os pais, Sim. os seus pais também, Sim. irem para lá, eles, os mais velhos, consertarem Sim. e eles concordarem com aquele ato, já está legal. Já o casei. restante é protocolo normal. Posso fazer sexo Não há livremente? problema nenhum. Mas isso é bíblico. O que estou a te falar? Sim. Tudo bem, falou melhor. Quando Deus diz no Gênesis 1, versículo 24, que um homem vai se juntar a uma mulher... Não, é Gênesis 2. Gênesis 2, sim. 25, 24. 24, é. Sim, 24. Quando fala isto, a Bíblia toda, não vão ver em nenhum momento, fala que o vosso casamento será legal quando ir para registro. É o que eu estou a dizer. Então, quando estamos a ensinar, não podemos impor carga nas pessoas que nós mesmos não obedecemos. O que estou a ler aqui, o que estou a falar aqui, ler nos próximos tempos. Mas de todos os líderes
que ensina nas suas igrejas. Sabe, é triste, pai Massango, há muitas meninas que estão a fazer abortos por causa dessa brincadeira. Há muitos jovens que estão a levar uma vida de frustração por causa disto. Então, o que nós estamos a dizer é que quando estamos a ensinar as coisas, tem que haver clareza no ensino. Porque não basta você ensinar o povo, sabendo que meia volta na prática não é isso que está a acontecer. É por isso que nós aconselhamos, quando estamos a ensinar, temos que aplicar amor, falar a verdade. Vocês mesmos que andam a mentir para as pessoas que a Bíblia diz que só podemos fazer sexo depois do casamento. Você que ensina nem casou. Mas tem esposa em casa, está a ensinar o quê? Então é vergonhoso. Mas sim, respeite o protocolo que aconteceu. Abraão, quando casou Sara, registrou aonde? O próprio filho de Abraão, da própria Sara, registrou aonde? Mas eles respeitaram padrões. Quais são esses padrões? Os padrões dos encarregados dos seus pais. Eles foram respeitados, eles concordaram naquela relação, naquele casamento. Mas hoje temos um nível de líderes que, em termos do ensino, eles ensinam segundo o que decide na cabeça deles. Porque eu, na minha igreja, quero que o padrão seja este. Eu, na minha igreja, quero que as coisas sejam assim. Nós estamos a dizer que não. Em nenhuma parte da Bíblia vamos ver que está a dizer que para vocês fazerem sexo devem ir no registro registrar, aí que estão legal. Não existe. E se ainda, pai Massango, aprofundar mais na história, vai entender que quando começou essa obrigatoriedade na Europa de que façam sexo por causa, primeiro que aconteça o casamento, vão entender que aquilo aconteceu porque havia homens que estavam a usar as mulheres, depois mandavam embora. É quando entrou o registro, esse que fazemos hoje no cartório, que é para proteger os bens a favor também da mulher, que caso a mulher seja mandada embora, ela tem a parte dela. Então, não que você já anda a ouvir com líderes que minha volta eles nem cumprem, nem seguiram desde a infância dele. Se eu falar para si que... Vamos chegar nesse ponto, bispo. Okay. Ainda eu preciso muito disso. Sim, vamos passar para o apóstolo Dia. Apóstolo, sendo o nosso mais velho, um homem de Deus, muito crescido, né? Nós temos dúvidas em torno deste assunto. Vamos começar com o primeiro ponto. Afinal, o que é casamento? Casamento é um homem sair da casa do seu pai e se unir a uma mulher e, a partir dali, formar uma única carne. Isto, Paulo veio dizer assim, se vocês não se abrasem, quando verem que não dá, casem-se. Está vendo, né? Então, não disse que você, no namoro, pode estar a manter relações sexuais. Não está escrito em nenhum livro. Porque como diferenciar o namoro e o casamento? O problema é o seguinte, é que, vamos falar na tradição. Antigamente, na tradição, quando uma menina estava para ser namorada, aliás, quando a menina cresce já, né? Chega à puberdade, havia um controle. As tias dos seus avós controlavam sempre para manter a virgindade. É preciso perceber, esse Deus, o que ele ensina, mesmo na tradição existem. As pessoas, elas tinham esse princípio de guardar a virgindade, porque a virgindade é uma prenda para o marido, não para o noivo, o namorado. Não para o namorado, para o marido. Então, isso aí se esperava até as famílias unissem, pagassem o bolo e a partir dali ia ao quê? A cama. Apóstolo, sim. Qual é a diferença entre namoro e casamento? Namoro e casamento, o namoro é o período em que dois jovens se estudam. Se estudam. Só que o que está a acontecer é que as pessoas logo no namoro estão a se estudarem, até estudam-se com sexo. Isso já traz problema, porque esse problema, essa situação de relações antes do casamento, traz problemas sérios. Sim, mas esse casamento, como é que é? Como é que é o casamento? O casamento é, depois de decidido
se for tradicional, conforme ele disse, isso é tradicional. Então os pais juntam-se e depois pagam o bolo e depois vão para a cama, marido e mulher. É o assunto tradicional. E eu aqui vou falar assunto de Deus. O assunto de Deus está instituído da seguinte maneira. A pessoa na igreja é instruída de que, sim, quando namora, o homem não pode tocar na mulher. Por que isto se fala isso? Porque Jeremias 23, Ola e Oliba, há uma história em que essas irmãs enamoraram com Jacírio. Eram gradas, mamas, tetas, eram coisas, faziam relações sexuais. Foram contaminadas com seus ídolos. Não é? Essas meninas foram contaminadas com seus ídolos e tiveram muitos problemas. Se nós avaliarmos hoje em dia, em especial em Moçambique, vamos falar de Moçambique, é nosso país, muitas pessoas estão sofrendo exatamente por causa disto. Quando você começa a ter namoro, porque namorar não há garantia de que vai haver casamento. Então, no namoro, se você faz sexo, passa a ser prostituta. Então, quem faz sexo no namoro? É prostituição. Sexo antes do namoro é É prostituição. prostituição. Você mantém com esse, mantém com aquele, e recebe demônios. Há coisa, contaminação de ídolos, de demônios. E há prisões espirituais. As pessoas são presas. A alma é presa por causa deste assunto. É um assunto sério. Traz filhos sem pais. Filhos que são controlados com pais. Filhos que não são cuidados com os pais. Filhos marginais por causa deste problema. A miúda vai se meter com esse, namora com esse, namorou, deu sexo. Namorou, deu sexo. Namorou, deu sexo. Isso traz esses problemas todos. A Bíblia previu isso, que não podia ser. Só quando você estiver abrasado, disse procura alguém, case-se. Não pode haver essa coisa de namorar ou fazer sexo com namoro, tudo isso. Isto aqui não é de Deus, é das trevas. Aqui temos que perceber, quando fala, você pode avaliar que esse espírito é das trevas ou o espírito de Deus. Há dois espíritos aqui que estamos aqui. Apóstolo, de uma forma bem resumida, quando nós falamos de casamento, quando a Bíblia fala de casamento, qual é o casamento que se refere? Casamento da igreja, em que o coso é uma consagração. Por exemplo, a Bíblia diz que quem se une ao Senhor é um espírito. Então o que acontece é o seguinte, nós, para podermos nos unir, porque eu, por exemplo, eu preciso, como pessoa, unir-me ao corpo de Cristo, não é verdade? E eu vou ao batismo, não é? Depois do batismo, uno-se com o quê? No corpo de Cristo. Mas quando eu quero juntar com uma outra mulher, com a mulher, uma parceira, nós temos que formar um membro do corpo de Cristo. Como nós vamos formar? Juntando-se através de quê? De bênção de quê? De quê? Do pastor. Tem que ser abençoado com o pastor para entrar no corpo de Cristo, para que o Cristo seja a cabeça do marido. Esse aí podemos afirmar que é o casamento. O casamento é quando haver esta consagração, então aqueles aí formam uma carne e o Jesus Cristo torna-se cabeça do marido e marido cabeça da mulher. E aí a coisa opera. Mas quando se une só assim, o espírito que entra é o espírito das trevas e traz perturbações terríveis. Marido de noite, confusão, muitas coisas aparecem. Obrigado, apóstolo. Então, esse amaranhado tem de ser muito bem esclarecido. E eu, por exemplo, tenho experiência muito grande. E eu tenho pessoas que encontrei que andavam de marido, mulher, menino, acabaram casando, estavam na desgraça, depois de casarem, a vida mudou completamente. Várias pessoas abençoadas, hoje são uma benção, outros são empresários, hoje. Obrigado, apóstolo Dias. Bispo, essa questão parece que é repetitiva. O que é casamento? O que é casamento? O bispo trouxe aqui uma explicação muito diferente daquelas explicações que nós costumamos ouvir no nosso dia a dia.
E também afirmou que muitos líderes dizem que sexo é depois de casamento e eles fazem o contrário. Muito bem. Vamos no Gênesis 2, versículo 24, diz o seguinte, resumidamente. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá com a sua mulher, eles se tornarão uma só carne. E essa união é componente espiritual e carnal. 1 Coríntios 7, versículo 9. Mas se não consegue controlar-se, deve casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Meus irmãos, temos que evitar ser atrapalhados e pensar que falar muito é resolver as coisas. Há muitos líderes religiosos que ensinam os crentes a desrespeitar os pais, porque eles sozinhos querem resolver tudo para os filhos de donos. E hoje volto a explicar aqui. Não é só porque um pastor decide receber um jovem, uma menina, ele sozinho consagra. Não é assim como funciona o protocolo. Repito, o primeiro protocolo é que os pais da menina devem saber. Os pais do rapaz devem saber. Depois deles concordarem, quem dá a verdadeira bênção a esse casal são aqueles que vos geraram, vos nasceram e Deus confirma. Os pais, neste caso. Os pais devem ser respeitados. E o líder, assim como o apóstolo, como eu, vamos dar a confirmação de Deus quando estiver na igreja. Aí falamos que o casamento cristão está verdadeiramente afirmado. Então, deixa-me, eu vou diretamente, eu com o apóstolo Dias. Quando o apóstolo Dias estava a dizer que isso que eu estava a explicar é algo tradicional. Então, o apóstolo Dias está a afirmar que uma menina e um jovem, quando eles se conquistam, se aceitam, não precisa informar as pais, pode vir na sua igreja você consagrar? Não é isso que eu estou a dizer. Pronto, cara, então... Deixa eu explicar. Não, isso mas deixa eu só explicar. O passo de falar com os pais, isto faz parte. Nós orientamos, os pastores, para que isto aconteça. De verdade. Por isso tem de pagar lobolo, essas coisas todas. Nós até dizemos que tem de pagar lobolo. Acontece isso. Mas, depois disto, tem de ir ao casamento, à consagração dos quê? Dos servos de Deus. Já terminou? É isso que eu estava a dizer. Aprenda melhor, então. Me parece que há protocolo que tem errado. Qual? O casamento, o pastor não deve mandar em nada nas filhas de donos. Mas ele pode orientar. Repito, mandar é outra coisa, orientar é outra coisa. Eu, como Bispo Pedro, oriento como o padrão deve ser seguido. Está a mandar. Ir aos pais. Está a mandar. Então pode ser que não sabe. É uma forma de mandar. Mas aproveita a aprender. Também aproveita. Ser grande não é saber tudo. Quando nós temos as filhas nas nossas igrejas e elas chegam e nos dizem que eu tenho um jovem, eu conheci uma menina, orientamos que esse assunto seja coordenado com os pais, seja da menina, seja do rapaz. Quando eles chegaram ao consenso que eles gostaram e estão de acordo, é verdade que sim, o líder religioso faz a consagração do casamento. Esse protocolo é verdadeiro. Mas que o líder religioso não faça isso desrespeitando os pais. Não. Isso não deve ser feito. Aqui não deve, o apóstolo não deve confundir que as pessoas que estão a liderar na sua igreja, você que manda eles, aquele povo é de Deus. Você orienta por meio da Bíblia. E é por isso que eu te aconselho hoje. Segundo a sua explicação, você estava a dizer que quando alguém fala com os seus pais e eles aceitam, faz aquela cerimônia, aquela coisa tradicional, a sua boca que afirmou isto. É tradicional. Calma então, é aí onde eu estou a vir. Não Então, estou fora. Então, não, o casamento é aquele que nós viemos na igreja, consagramos. Essas coisas funcionam juntos. Seja com os pais, seja com os líderes religiosos, trabalham de uma forma conjunta. Não estou errado. Então, quando você diz que não, porque aquilo pode ser que não sabia, e volta a explicar de novo. De novo ainda.
O apóstolo Dias explicou bem alguns pontos, embora de uma forma um pouquinho com ventania, não se entendeu bem. Quando falamos no processo de namoro, não deve acontecer porque causa prejuízo, é verdade? No processo de namoro não deve haver sexo, é verdade? Por quê? Porque o homem pode usar a mulher e depois deixar. É por este motivo, quando o jovem gostar da menina, ele deve ser levado para a madrinha da menina ou os pais, para se seguir o trâmite. Mas não leve logo na primeira fase porque viram a menina, porque eu tenho ouvido isto, sabe, pai Maçanga, eu tenho uma senhora que mandou o filho dele para a Índia estudar, o jovem veio para aqui, casou e depois... casou fora dos pais, porque alegava que os pais são feiticeiros, só com os pastores resolveram juntos. E as coisas hoje estão num problema sério. E há muitos líderes religiosos que orientam o povo a desrespeitar os pais, porque eles tudo vão fazer sozinho. É por isso que estou a falar que para o ensinamento cristão no que diz casamento, existem muitos líderes atrasados, confundem, pensam que você por ter dom de curar, então pronto, tudo deve mandar como você quer, tudo deve fazer como você quer, não é assim. Bispo, devemos respeitar o protocolo. Bispo, antes de passar para o apóstolo, então pode-se afirmar que o casamento é aquele momento em que o homem ou a mulher se apresentam na família. Aquele momento em que esse é o verdadeiro casamento respeitado e reconhecido, com a afirmação do líder religioso, fechado, caso eles sejam cristãos. Os pais? Não, estou a falar aqueles que estão a fazer, os pais, a menina se forem cristãos. Até os pais podem não ser, mas a menina pode pedir que eu sou cristão e quero pedir que o meu assunto aconteça na conformidade cristã. Esse é o real casamento. É o real e o verdadeiro casamento. Questão do registro, esse é um protocolo final. E o casamento, subir ao altar, ser abençoado na igreja, ser... A afirmação de Deus, a bênção de Deus é preciso. Mas repito, por favor, não desrespeitem os vossos pais, porque é de lá a base. E naquilo que eu entendo, percebo que estou a entender hoje com o apóstolo Dia, percebo que é um dos traidores também, em que orienta as pessoas a não respeitar os seus pais, porque ele alega que basta eu abençoar, o vosso pai não é nada. Não. Está errado isto. Obrigado, bispo. Vamos passar para o apóstolo. Apóstolo, o bispo levantou aqui vários pontos. Bem, este aqui é o tempo do apóstolo. Desculpe lá para dizer que tem espírito de mentira ele. O bispo. É espírito de mentira porque está a dizer que eu disse coisa que eu não falei. Eu disse que sim, senhor, essa coisa de ir para os pais é a parte tradicional. Sim. E nós orientamos para que isso seja feita. Mas o casamento tem de ser na igreja, consagrado pelo pastor, para poder o quê? O Jesus Cristo pertencer a este lar. Para Jesus Cristo mandar este lar. E quanto ao lado de só se apresentar na família? Isso não pode. Não é casamento? Não é casamento. O que seria? Isto aí são coisas tradicionais. Não é casamento. Eu respeito a tradição que se faz. Não é casamento. Casamento, verdade. Porque é ali onde eles põem coisas. Fazem com pacha, entregar aos defuntos, tudo é ali. Não é isso que... Mas sem meter essas cerimônias tradicionais, sem meter com palha, sem invocar os mortos, tá bom, só se apresentar. Se apresentar não é suficiente, porque há uma necessidade de serem consagrados para Deus. O último que deve mandar é Deus, não é os homens. O último que manda é Deus, não os homens. Ele está a falar coisas de que, não sei quanto, que ele anda a enganar as pessoas. Viu alguma vez enganar as pessoas? O que está a falar agora? O que eu falei? Eu estou a dizer que o casamento é feito na igreja. O casamento é consagração a Deus. Exato. E é isso que estou a falar. Consagrar aquelas duas pessoas a Deus para poderem ser santificados para Jesus Cristo. O coisa reinar sobre eles. É isso que estou a falar. Esse é que é o casamento. Agora o resto... são cantigas. Uma coisinha pequena. Mas, não, eu ainda estou a falar. Ainda é tempo do apóstolo. Sim, apóstolo?
Eu quero dizer o seguinte, que a Bíblia é muito clara sobre esses aspectos. Aquilo que ele leu, ele próprio leu, viu. Até a instrução. Na minha igreja, primeiro a pessoa é ensinada a lei do casamento. A lei Levítico, o 18, esclarece. Porque uma pessoa que não tem a lei do casamento pode chegar no lar e ir gostar da cunhada também dormir com ela. E fazer muitas outras coisas. Então, a lei ensina como que devemos lidar com o sexo. O problema do sexo é muito importante. Se você não seguir normas que Deus ensina sobre o sexo, você pode entrar em problemas sérios, espirituais. É isso que estava a falar aqui. Então, a base é ensinar a pessoa como que deve se relacionar com relação ao sexo até o casamento. Casamento que é feito pelo um líder eclesiástico que vai consagrar o casamento. A partir dali, pode praticar o sexo. Fora disto, não pode praticar o sexo, porque traz muitos problemas. Porque o período de namoro não é um período de coisa, não é como o período de casado. O período de casado já há uma responsabilidade, a pessoa pode romper esta responsabilidade, mas já pelo menos já prova de que essa pessoa quer mesmo estar com a mulher. E por outro lado, a virgindade é um presente para quê? Para o marido. É uma forma, mesmo na tradição havia isso, a necessidade de haver a virgindade até o casamento. Mesmo casamento tradicional. Guardavam a virgindade. Então, biblicamente fala disso, de guardar a virgindade. Não profanar a santidade. Através de destruição da virgindade. Quando a pessoa tira a virgindade, ele automaticamente profana a santidade do Senhor. Quando fizer relações sexuais com mulheres estranhas. Essa coisa de manter relações sexuais com meretriz e tudo isto. Isso vai profanar a santidade do Senhor. É nesse sentido. É uma coisa séria. E profanando a santidade do Senhor também profana o sangue de Cristo. Profanar o sangue de Cristo leva à morte da alma. Profanar o sangue de Cristo. Então, uma pessoa que foi santificada com o sangue de Cristo vai fazer sexo de qualquer maneira, ele está a profanar a santidade do Senhor, está a profanar o sangue de Cristo, do Cordeiro. É a pior coisa que você pode fazer. É feitiçaria grande esta. Quem praticar isso? Feitiçaria. Obrigado, apóstolo Dias. Bispo, comentários para depois passarmos para um outro ponto. O Mateus 19, versículo 6, assim diz: assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne, portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Uma questão simples, conforme estava a dizer o meu colega do painel, apóstolo Dias, que o consagramos na igreja, aí afirma-se o casamento. Antes de se consagrar na igreja, quais são os padrões que deve se seguir? Antes das famílias vir à igreja, da pessoa vir à igreja, o que é seguido primeiro? Primeiro, ensinar sobre a lei do casamento, para eles perceberem. Mas antes de tudo isso, eles têm de ir a ter com os pais, para fazer a apresentação, fazer lobolo. Depois disto, então, é quando vai ao casamento. Mas neste processo, nós estamos a ensinar a lei do casamento. Nesse processo de lobolo que o apóstolo está a referir, aí as pessoas podem fazer então com pacha, tendo em conta que depois vão vir à igreja, ou não devem fazer? Não devem fazer. Então, estamos... O pacha não devem fazer. Só que, as pessoas vão fazendo o que eles bem entenderem. Nós ensinamos que não deve fazer, não pode consagrar aos demônios o casamento. Nós dissemos isto. Em suma, acabamos falando a mesma coisa, apenas diferença de técnica do entendimento. Yeah. O que queria eu afirmar aqui é, o protocolo é este.
Primeiro passa pelos pais. E o líder religioso afirma perante a Deus. Não se deve ir diretamente ao homem de Deus desrespeitar aos pais. O que eu estava a dizer. Não, também não se faz. Tem de honrar pai e mãe. Ah, então já voltou. Agora já está verdadeiramente o apóstolo. Não voltei, não. Muito bem. É isso que eu queria que ele voltasse à consciência normal. Bispo, vamos fazer isso. Vamos simplificar as coisas. O quê? Afinal, qual é o casamento que a Bíblia se refere? Não complica as coisas, pai Massango. Já explicamos. E eu sei que muitos os líderes religiosos dizem que o casamento que eu estava a se referir aí no tema é ter anel como este. Aí a pessoa é legada de fazer o sexo. Estamos a dizer aqui e voltamos a afirmar, não medronte as pessoas usando o anel. Mas isso que explicamos, ir aos pais, vir receber consagração na igreja, a pessoa está legal. Legalíssimo. Então, o casamento é aquela isso apresentação mesmo. No passado também foi assim. Mas por que hoje em dia há tanta dificuldade? Se diz, não, tem que ir ali, tem que fazer aquilo. São esses que têm espíritos malignos, ensinam por meio de espírito maligno, querem dificultar a alegria dos outros. Então, o casamento não é... A pessoa não gasta muito dinheiro e não sofre para casar. Se a pessoa quer gastar dinheiro que seja da vontade dele, não alguém impor e colocar aquilo como regra. E deve a pessoa perceber que o anel na prática apenas tem que refletir o que está no coração. É por isso hoje, muitas pessoas, por causa dessas orientações enganosas, vão se casar hoje, 2 semanas depois não estão juntos. Porque eles só foram aquilo para tapar a mentira que está nos seus corações. Então, E por isso voltamos aqui a afirmar, sabe, pai Massango, há muita falta de respeito que está a acontecer contra os pais, por causa desse ensinamento. Os pais hoje não estão a ser respeitados, não estão a ser valorizados, porque há essa mentira que anda a circular. Então, quando fala nesse livro que eu li, 1 Coríntios 7, versículo 9... Antes de passar para o apóstolo, e a questão da lua de mel? Lua de mel. A lua de mel acontece quando a mulher é virgem. Se não é virgem, aquilo é paulada. Não existe lua de mel nenhum. Bispo, lua de mel é para virgens. Afinal, lua de mel é para virgens. Estou te falando o que a Bíblia diz. Você já viu lua de mel para você que não é virgem? Já ouviu alguém, um líder religioso vai te dizer que lua de mel é lua de mel, pessoas que já são adultos. É para o que exatamente? Bispo, lua de mel é para virgens. É para uma pessoa virgem. Homem virgem. Calma, vou te explicar, você para entender bem. É para virgem, por que, bispo, é para virgem? Aquele vestido branco que a mulher costuma pôr, quando estiver lá no tal lua de mel, aquilo deve se sujar com sangue, para ir mostrar a madrinha ou quem for que seja que estava em frente daquilo. Mas hoje, acabamos aceitando isso por aceitar, mas no passado, a regra era esta. Lua de mel simboliza isso. Se for a falar isto, isso são coisas mais simples que existem. Para qualquer líder religioso, até eu já vi um dos líderes religiosos, explicou isso uma vez, e eu vi que ele estava certíssimo. Mas existem muitos líderes religiosos que, se caso, assim como vai ver o apóstolo Dias, né? Por engano, demorou a casar, por engano, repito esse português, depois dão conclusões, e ele casa nessa idade, falo do apóstolo Dias por causa da idade, não que seja ele. Então, casa nessa idade, com aquelas batas brancas, ele também com fato diz, vão para a lua de mel. Isso é falta de respeito. É um indivíduo que não sabe o que está fazendo. Lua de mel do que é? Então, é só gastar dinheiro e vai. É melhor comprar uma chamba para eles. Bispo, não existe lua de mel nenhum. Bispo, então, uma mulher que não é virgem pode casar com um vestido branco? Dependendo da escolha deles. Pode casar com vestido branco também, como não. Mas para uma mulher virgem é obrigatório. É obrigatório. Sim, porque ele tem que sujar aquilo. Uma mulher que não é virgem não é obrigatório. Quem? Uma mulher que não é virgem. Para uma mulher que não é virgem, sim, não é obrigatório. Não é, também vestir vestido branco não é bíblico, a Bíblia não obriga aquilo. Mas hoje as pessoas, é assim, pai Massango, hoje as pessoas ensinam coisas só para subcarregar o povo, para torturar o povo, então, o evangelho para sofocar é muito o povo. simples, o evangelho não é pesado, não é? Demais.
Não é para criar cansaço no povo. Não é para criar desgaste no povo. Não há necessidade nenhuma. Obrigado, bispo. Vamos passar para o apóstolo. Apóstolo, ouvindo a explicação do bispo, parece que o evangelho é muito simples. O evangelho é muito simples, não resta dúvida. Eu, por exemplo, tenho aqui fotografia. Fui casar lá em Caia. Casaram-se lá pessoas. 2 casais. Sem roupa nenhuma. Roupa normal assim. Não fizemos festa. Eu comprei só refresco, algumas coisas ali e comemos pronto. Porque o casamento não pode ser sobrecarregado, dizer fazer festas, não sei de que. Nós, na nossa igreja, casamos muita gente, mas sem festa nenhuma. Só chegar lá, se nós temos vestido das outras irmãs que casaram, oferece elas, fazem casamento e pronto. Mas apóstolo, afinal, o casamento não é aquele momento. Peço para colocar o telefone de silêncio, por favor. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Temos aqui muitos comentários na nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Obrigado também a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo. Em diálogo nós recebemos 2 grandes homens de Deus. Recebemos o apóstolo Dias, também recebemos o bispo Pedro. Volto agora com o apóstolo Dias. Apóstolo, ainda com essa questão. Afinal, o casamento, apóstolo, não é aquele momento de termos a confirmação dos pais, ainda há necessidade de pôr aquelas roupas, entrar na igreja, ainda há necessidade. Não, uma coisa é consagração na igreja, que é muito importante, que é a base do casamento. Fora disso, não há casamento. A base do casamento é consagrar uma coisa. Agora, a consagração não depende se precisa de roupa branca, roupa vermelha, qualquer roupa serve para consagrar as pessoas. Não é uma coisa complicada, não pode ter muito protocolo complicado. As pessoas dizem que queremos casar, nós casamos. Eu casei agora, está aqui no coisa, 2 pessoas, sem roupa branca, nem nada, nem fato, nem nada. Casaram, terminou. Estão casados. Mas casaram? Foi um casamento? É um casamento, houve um casamento. Porque, consagrei a Deus. O problema é o cerimonial que é feito na igreja para Deus. Esse é o problema. Não é porque as pessoas devem comer, devem alegrar, ter festa. Não é isso, não. Se haver festa, vai fazer festa. Se não há festa, as pessoas têm de se casar. E nós casamos muita gente assim mesmo. E costumam ter bênção que vocês nem imaginam. Depois do casamento. Recebem bênção que vocês nem imaginam. E a questão do vestido branco, a questão a explicação do bispo de que o vestido branco é para as mulheres virgens. Mas não virgens pode colocar, mas é mais aconselhável para as mulheres virgens, para depois sujar aquilo. Nós termos uma confirmação de que essa mulher era virgem. O que ele está a dizer é a opinião dele. Não é a Bíblia que diz isso. Porque a Bíblia não fala nada disso. Nem eu vou lhe trazer coisas bíblicas. Eu simplesmente, para mim, eu acho que usar roupa branca, pode usar roupa branca, né? Não porque tem de ir fazer coisa, porque outros levam almofada, levam coisa que é lençol, né? É lençol que vai se ver, que coisa. Mas isto são coisas tradicionais que vinham sendo feitas para poder controlar se a miúda era virgem ou não. É outro assunto este, não tem nada a ver. Este é o assunto com a família, com os familiares, com a tradição. Agora, o nosso assunto é só na igreja. Ensinar a lei do casamento, entender o que é isso de casamento, porque muita gente não tem entendimento sobre o casamento. Os pais muitas vezes não sabem o que as pessoas não sabem o que é ser marido, o que é ser esposa. Então nós ensinamos o que é ser marido, o que é ser esposa, para poder ter responsabilidade. Quando eles vão se unir, eles têm responsabilidade de que vão nascer filhos, e esses filhos precisam de cuidado deles. Então nós ensinamos essas coisas. Isso é que é fundamental, de acordo com a palavra. Agora, se há de vir vestido não sei de que para nós isto não funciona nada. Nem há necessidade também de saber se essa pessoa ali é virgem,
temos que controlar. Calma, nós não vamos atrás dessas coisas. Não há necessidade de andar a controlar. Não faz parte, biblicamente não faz parte. Agora, ir na lua de mel é aquilo de a pessoa depois de realizar esta união. Então, como forma de alegria, ele leva a sua esposa, aliás, os padrinhos às vezes pagam para irem no hotel. E não interessa se a pessoa é virgem ou não. Isso não tem nada a ver. O bispo afirmou que tem que ser virgem. Lua de mel é para virgens. Não, isso não é norma. É o que ela acha. Não é, porque não está escrito na Bíblia dizer que a pessoa virgem é que deve. Na lua, também lua de mel se fala-se na Bíblia? Não se fala. Só que os homens organizaram desta maneira. Então, aqueles que têm padrinho deles, que querem pagar, pagam. E ele próprio, se tem, paga para poder festejar esta cerimônia que houve da sua união. E mais nada. Obrigado, apóstolo. Bispo, temos aqui um comentário também da pastora Suzete Dias Maria. Bispo, para sujar o vestido com sangue, deve fazer sexo com vestido? Muito bem. A explicação dos cristãos no que concerne o processo de lua de mel começa com os judeus. E para nós, os cristãos, começamos com o ensinamento dos apóstolos até hoje que estamos a falar. E importa referir para vocês que são cristãos. Há pontos muito principais que não devem ser desrespeitados, porque estraga muita coisa. E por isso a história diz que o sexo é o começo do problema, caso não haja seguimentos necessários. Para os judeus, o que estou a vos dizer é a verdade. Eles usam aquele vestido não só por usar porque entendeu na cabeça, usou. Tem o seu próprio significado. E o significado é este. Conforme também falou o apóstolo, uma parte que outros usam outros instrumentos. Tudo para colocar o testemunho da importância da lua de mel. Então, é aquilo que eu falei para Pai Massango, que muita gente hoje levanta para ser homens de Deus por causa de imaginação psicológica. Não que eles tenham conhecimento. E nós aqui temos ensinado, mesmo que você tenha dom, estude um pouco a Bíblia, para não falar coisas que você mesmo não sabe o que está a falar. Você não pode dizer como homem de Deus que a lua de mel qualquer um pode ir. Tudo que se faz tem o seu significado. Qual é o significado da lua de mel? Lá tem seu significado, não é porque esse tem condições ou porque não tem, pode ir para lá. Não é assim. Para os cristãos antigos, ninguém está escrito na Bíblia que casou, que a sua esposa não era virgem. Venha me aprovar, não vão encontrar. E ainda por cima, os dotes que estão escritos na Bíblia, que eram pagos os pais da menina, porque aquelas meninas eram virgens. Para nós, os cristãos de hoje, a maioria das nossas filhas não são. Então, procuramos ensinar de uma certa forma para causar mais respeito e não dizer que aquilo, porque aquilo. Isso mostra um desconhecimento que eu sinto pena até para os líderes dessa natureza. Mas voltando ainda nessa questão de lua de mel, para vocês os homens, lua de mel só pode ser feito com obrigatoriedade se a menina for virgem. Se não é virgem, faça, mas é coisa de menos importância. Por exemplo, quando falamos de despedida de solteiro, um cristão não deve fazer, porque não tem importância, não ensina nada. Mas para os cristãos, alguns que não aprenderam, fala tudo que eles falam que acham que entendem que está certo. É por isso que volto a dizer e afirmar, o vestido branco tem sua importância. Não é só porque entendeu o vestiu. Por exemplo, para a pastora, ela pode dizer que não. Para me comprovar que esta menina não é virgem, em coordenação com a família, pode não ser o vestido. Pode usar lenço, pode usar lençol, dependendo. Mas de tudo isso que eu estou a explicar, dá valor, assim como líder religioso, os pais e o próprio casamento. Mas hoje a consagração do casamento há muito magugo, há muita correria hoje. Bispo, passando para um outro ponto, a questão do lobolo. Se uma mulher for virgem, será que pode se tirar muito dinheiro? Ou não? Aí os pais podem cobrar a meta que eles quiserem.
Quem casar menina virgem está muito cara. A menina virgem é que está cara. Muito cara. Quem não é virgem não está muito cara. E pior é aquela que já nasceu. Que já tem filhos. Já tem filhos. Isso aí não seria discriminar as mulheres que têm filhos. Estou a te explicar o protocolo. Isso que estou a te explicar é a norma. A norma como acontecia com os cristãos antigos. Não a norma que alguém na igreja dele decidiu colocar. Achar que eu, porque sou o fundador, decidi colocar. Estamos a falar norma dos nossos antepassados. Quando a pessoa era virgem, saía caro. Quando encontrava que já não era virgem, negociava-se. E saía um pouco reduzido. Quando encontrarmos que a mulher já tem filhos, ainda negocia-se. E sai mais um pouquinho, ainda mais não caro. Mas tudo usando o amor. Você não pode cobrar uma mulher que já tem filho com aquela que é virgem. Isso é faltar respeito ao homem. Não pode se fazer. Você não pode cobrar uma mulher que não é virgem, mesmo que não tenha filho, comparando com aquela que ainda é virgem. Só que esse padrão todo, Pai Maçã, que estou a explicar, isso tudo, muitos líderes religiosos não aprendem. Então, bispo, uma mulher virgem é cara. É cara, sempre. Pai Maçango, mulher é cara pela natureza. Mulher virgem, também vai falar Sim, mas no contexto geral, biblicamente, a mulher sempre foi cara. Principalmente virgem. Isso não se brinca, é por isso vão ver. E eu estou a falar algo na prática. Vejam o filho de Abraão, a Sara, filho dele, quando casou, que tipo de coisa que se ofereceu. Vão perceber. Queria perguntar. Vamos passar para o bispo. Sim, bispo. Apóstolo. Ainda você bem disse aqui. Disse que nós não podemos governar as coisas dos pais, não sei, da família. Porque sou bispo. Agora, isso entra como, biblicamente, para a família, de dar ordem de que virgem tem de pagar dinheiro caro e o outro não deve pagar. Quem que vai dar ordem aí? Muito bem. Não estou a dar ordem. Estou a informar que a sequência bíblica, quando vocês verem as pessoas que casaram na Bíblia, vão perceber como... parece que o apóstolo não é amigo da Bíblia, né? Se essa Bíblia não poderia ter falado isso que está falando. Não, papá. Sim, não, é que é vergonhoso na qualidade não, de falar isso. Tá bom, meu querido, perceba. Mas tudo bem. Perceba uma coisa. Você que disse que nós não temos nada autoridade sobre as pessoas. Então, o lobolo é determinado na igreja ou é determinado na família? Boa pergunta. É isso que estou falando. Quem determina questões do lobolo são os pais, então, as pessoas crescidas lá. Então, e isso eu não estou a falar quanto que a pessoa vai cobrar. Estou a falar a sequência como ela é interpretada no contexto dos nossos antepassados. Sem que o líder religioso chegue lá a falar de 20 mil e 10 mil. Mas, repito, como esse protocolo é respeitado, é diferente. Para quem casa virgem, quem casa aquela que não é virgem e aquela que já tem filho. Mas tudo isso respeita o princípio amor, sem usar força. Mas existem líderes que não sabem. No caso do apóstolo Dias, no caso do apóstolo Dias, eu reconheço que o povo que ele está a gerir está completamente desorganizado nesse contexto. Completamente desorganizado. Obrigado, bispo. Vamos passar para o apóstolo. Apóstolo, é esse momento de comentar em torno dos pontos levantados. E as dúvidas, apóstolo, vão surgindo. Mas quais são as dúvidas? Uma mulher virgem é cara. Uma mulher que não é virgem não é cara. Papá. E é uma mulher que tem já um filho. Custa pouco dinheiro mesmo, bispo. Isso nós estaríamos... Antigamente, os judeus tinham isso ali, essas regras todas. Até, por exemplo, os sacerdotes não podiam casar com uma mulher que não era virgem. Então, tudo isso. Ele está a dizer que não conhece, o problema é dele. Ele não sabe o que eu conheço. Aqui o assunto é o seguinte. Quem determina o lobolo? É o pastor ou são os pais? E eu, no meu entender, um pai, a família, determina segundo aquilo que acham. Os critérios são vários. Há uns que determinam
porque a miúda é doutora, tal, então tem de custar caro. Determinam. Não é? E nós não temos nada a ver, os pastores não têm nada a ver. Então, aquele assunto é lá da família. Eles é que sabem o que devem fazer. Outro diz que eu não quero nenhum rebolo. Dá de graça. Você não vai contrariar. Então, tudo isso, este assunto não pode ser trazido para a igreja. O assunto do rebolo, de coisa lá da família e da família, fazem lá. Eles decidem lá. Nosso assunto é ensinar a lei do casamento para a pessoa saber o que Deus proíbe, o que Deus aceita no lar, no sexo. Isso aqui é muito importante para nós. Agora, isso que anda a dizer e tal, porque na igreja deixa desorganizado e tal, não conhece nada, é mentiroso. Você não pode mentir publicamente, toda a gente está a ouvir, meus crentes estão a te ouvir. Vou dizer que você é mentiroso. Não pode ser assim, não pode ser presunçoso, papai. Isso é uma presunção. Então vamos te ensinar a Bíblia para perceber os princípios, moralidade. Existe um princípio de moralidade, princípio de prudência. Você tem que ser prudente naquilo que tu falas. Não pode falar de qualquer maneira, só porque tem que falar para ganhar razão. As coisas não funcionam assim. Você tem que ter temor ao Senhor, naquilo que diz. E é o que eu falei aqui claramente, vou continuar a dizer. Qual é o meu papel no casamento? Qual é o papel no namoro? É ensinar as pessoas a serem futuros maridos e futuras esposas, não é? Que são tementes a Deus. Essa é a primeira parte importante. Serem tementes a Deus. Então, se conseguir isto, eu já tenho vitória. Agora, se lá há bolso, não sei se a mulher é cara, é barata, isso não tem nada a ver. Apóstolo. E por outro lado, também, sobre a roupa. A roupa não vai impedir a pessoa de quê? De fazer lua de mel. Fazer casamento. E lua de mel é uma coisa voluntária. Não está escrito na Bíblia. É uma coisa voluntária. Se eles quiserem os dois fazer lua de mel, vão fazer. Não tem nada a ver conosco. Não é o assunto da igreja. O coisa lua de mel não é assunto da igreja. O assunto da igreja termina aí. Consagração. Depois de ensinar a consagração, termina aí. Agora, se eles vão fazer lua de mel, querem ir para Portugal, o problema é deles, o dinheiro é deles. Agora, querer disciplinar essas coisas também, não sei, disse-me que você não pode disciplinar as coisas das pessoas, porque você não tem direito de disciplinar, mas agora ele já está a mostrar que tem de disciplinar. Nossa. Apóstolo, antes de passar para o bispo, é comum ouvirmos no seio da nossa sociedade que uma mulher com muitos problemas, me refiro a demônios, marido da noite, etc., não é cara. Não vale muito dinheiro no lobolo. O que pensa uma mulher sobre quê? Uma mulher com demônios. Com demônio? Com marido da noite. Uma que não é muito inteligente. Dizem que não é muito cara. O que pensa em torno disso? Essa mulher não é muito cara. Não se paga muito no lobolo. Eu isso não sei. Esse assunto eu não sei. O que eu sei é que quando as pessoas chegam na igreja com esse demônio, nós expulsamos esse demônio. Temos poder de expulsar esse demônio e a pessoa se libertar desse mal todo. Porque nós ensinamos a dominação demoníaca para eles perceberem como se processa isto, não é? E a pessoa fica liberta. A pessoa arrepende-se, se ele andou no adultério, a fazer as coisas e tal, vai se arrepender. E depois vai ao casamento. Isto é que nós sabemos. Agora, se fica mais barato, porque está cheio de demônios, mas qualquer homem também que pode ir a saber que esta mulher está cheia de demônios, eu vou levar. É um pouco difícil. Obrigado, apóstolo Dias. Bispo, indo para a nossa questão principal. Sexo antes do casamento é pecado? Já respondi e volto a dizer a mesma tecla. Não, mas existem padrões que devem ser obedecidos, que são essas que falamos aqui. Quais são os padrões? Voltando ainda naquilo que estamos aqui a falar,
povo, precisamos ter muita cautela em tudo que diz respeito ao casamento, para o nosso bem e a nossa convivência. E eu estou com o homem de Deus, e permita-me que o tempo já vai, quando o apóstolo diz que nós ensinamos as leis de como se deve se ficar no casamento. Conhece umas 3 dessas? Só falar as leis? As leis do casamento, 3 delas só falar. Quais são? Não conhece? Levítico 18. Não, eu só perguntar, o senhor disse que conhece 3 delas, só mencionar que é esta. Conhece 3 delas? Conheço vários. Fala só 3. Não pode haver homossexualidade, não pode casar, não pode se manter relações sexuais com cunhadas, não pode manter relações sexuais com pai ou mãe, com não sei, com nora, não sei quanto. Está a explicar, não pode manter relações sexuais com animais. Há uma série de coisas, de leis que falam sobre isso. Muito bem. Esse não é ensinamento para o casal, é ensinamento para todo o povo. Não é porque é a lei do casamento. Calma. Casamentos ilícitos. Calma. Está escrito aqui. É casamento. Está a falar assunto de casamento. Por que é que você quer inventar coisas? Está aqui escrito aqui. Veja Levítico. Veja Levítico, o título. Vai ver o título. Casamentos ilícitos. O que eu estou a dizer é simples. Esse ensinamento não é só aplicado para os casais. Estaríamos a dizer que só os casais que não devem se relacionar com animais. Aquele que não é casado pode. Aquele que não é casado pode ser homossexual. Então, estou a dizer que esse ensinamento é abrangente para todos. Devem ser ensinados, devem ser preparados, instruídos. Só isso que estou a dizer. Pode ser mais velho, mas aprenda um pouco. Sou maduro nessas coisas. Então, você não é maduro nada. Você está a querer adrabar suas pessoas. Não estamos a falar a verdade aqui. O Coríntios ensina que o teu material pertence à tua esposa. Então temos que ensinar no casamento, dizer que esse material pertence esse material pertence à mulher. E o material da mulher pertence ao marido. É ele que manda. Está escrito isso. Agora, onde vai ensinar isto? Meu querido para nós temos coisas, etapas de ensinar as pessoas. Agora você quer contrariar o quê? Meu querido apóstolo, eu não estou... Não seja drabão. O espírito de adrabice de mentira tira esse espírito. Irmãos, são 7 caças de demônios que as pessoas são governadas por ela. Venha na minha igreja para te ensinar esses caças de demônios. Você está a usar a mentira aqui, querer enganar as pessoas. Não é correto isto. Estou a dizer que não é correto. Já terminou? Percebeu que não é correto? Já terminou. Mas estou a dizer que não é correto. Tudo bem. Procura livrar-se desses espíritos maus. Ouvi, apóstolo. Que Deus te abençoe. O que eu estou a dizer aqui é simples. E não há necessidade do apóstolo se perder. Não estou a perder nada. Primeiro, vamos passar para outro ponto. Primeiro concordei, apenas eu estava a dizer simples. Esse ensinamento tem que ser abrangente para todos. Saber como um cristão deve viver. Deve ser para o bem de todos. Não só para específico uma determinada questão. Mas pode ser que o apóstolo não teria me entendido bem. Mas apenas era só para chamar a atenção que quando estamos a ensinar sobre essas leis, não é especificamente para os casais. Todas as pessoas adultas estão crescidos, devem saber isto para que eles possam se prevenir de certas coisas na sua idade. Bispo, não está errado. Apóstolo, indo para a nossa questão principal, sexo antes do casamento, é pecado? Papá, é pecadíssimo. Sexo antes do casamento é pecado e traz consequências terríveis. A pessoa recebe ídolo. Lê lá em Jeremias 23. Aquela história de Ola e Oliba. Receberam demônios por causa de esses namoros de qualquer maneira. Então, o namoro fora o sexo antes do casamento é pecadíssimo. E este sexo, quando você pratica de qualquer maneira, você até recebe prisões espirituais. A tua alma pode ficar presa espiritualmente. Então, e você torna-se caracaça. Há muitas caracaças que nós temos visto aí a pregar o evangelho enquanto são caracaças.
Nós temos dito, você é Caracaça, porque a alma já foi. Caracaça, o que seria? Caracaça é o seguinte, um carro sem motor é Caracaça. O motor que nós temos é a alma. Quando a alma é retirada com a feitiçaria, e a feitiçaria vem por causa do sexo, é feito de acordo com o sexo. Vê meninas bonitas na tua igreja para ti coisa e você aceitar que está namorado. Você está a receber demônio, a alma está a ser amarrada para o inferno, para as masmorras. Eu já fui nas masmorras, vi as almas presas lá, eu vi. Isso não estou a falar coisa que eu não vi, espiritualmente. Então, este assunto é um assunto sério e nós ensinamos os homens para ter muito cuidado com isso aqui. Namorar esta mulher, dormir com ela, dormir com aquela, é perigosíssimo. Se os nossos pais têm muitas mulheres. Tá bom? É poligamia, mas olha, eu tive, na casa do meu pai, nós tivemos 3 mães. Papá não se comia. Conflitos nunca mais acabam. Ciúme, aquilo que a Bíblia fala, disse vai provocar ciúme entre as mulheres. E provoca ciúme mesmo. E ciúme traz feitiçaria. Todos esses polígamos estão a passar mal. Eu tive em Caia o meu tio chamado Alegre. Tinha tantas mulheres. Um bar inteiro de mulheres. Desaparecer toda a gente, todas as crianças, agora ficou uma pessoa só. Morrer por causa de feitiçaria. A poligamia não é boa coisa. Não é boa coisa. Traz muitos problemas. Então, quando começa a fazer sexo antes do casamento, está em poligamia. Está em poliandria. Pastor, olhando para o tema 2, últimas considerações, uma mensagem para todos que estão a acompanhar o nosso programa. Um conselho para todos que estão a acompanhar. A mensagem que eu tenho é o seguinte. Há um Deus nos céus que Ele reina com justiça e juízo. Precisam aprender a palavra de Deus, precisam buscar a Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Nestes últimos tempos, é importante que todos nós busquemos a verdade de Deus. E a verdade de Deus se busca dentro do coração. Quando o coração tiver 7 espíritos de Deus, você há de ver que tens Deus. O espírito da verdade, espírito de inteligência, espírito de temor a Deus, espírito de sabedoria, espírito de conselho, espírito de fortaleza, espírito do Senhor. Isaías 11 fala isto. Então você tem de ter esses 7 espíritos para você perceber se tens Deus de verdade no teu coração ou não. Então, você vai ver o fruto do Espírito Santo a manifestar, essas coisas todas. Aí você tem certeza de que tem Deus. Por outro lado, se você tem espírito de mentira, espírito de falsificação, espírito de cegueira, espírito de rebelião, desobediência e rebelião, espírito de crueldade, espírito de crueldade, espírito de medo, espírito de fraqueza, espírito de escravidão, você também vai ver, é preciso ser ensinado para perceber isto, porque isso é discernimento dos espíritos. Você tem de saber que há esse espírito que domina os homens. Então, há de ver, sempre você vai falar mentira, você tem presunções, presume as coisas, saber que você tem espírito demoníaco. Essa é a ajuda que estou te dando agora. Se quiser, venha ter conosco na Igreja Intercessora, na Matola, busca-nos no Centro e temos no quilômetro 16 em vários sítios, onde você vai aprender isto que eu estou a dizer para poder controlar a tua vida. Você não procura Deus nas outras pessoas, procura Deus no teu coração. Deus se busca no coração. Muita gente anda a querer procurar Deus nos outros corações, ou nas igrejas, não sei aonde. Deus se busca no coração. Procure Deus no coração, quando tu tens esse 7 espíritos. Que Deus te abençoe. Amém. Bispo. E quero, por outro lado, agradecer ao meu bispo aqui, que eu convido ele a vir na minha casa para convivermos, para ele entender tudo sozinho. Mas depois já lhe falar. Apóstolo, ainda temos alguns minutos aí. Essa explicação do bispo de que
o casamento é só abençoar diante dos pais. Mas o apóstolo, sendo uma pessoa crescida, sendo um homem de Deus, com uma idade bem, já um mais velho. 73 anos. Quantos? 73. Vou fazer 74 agora. 74, sim. Mas como é que olha para isso? O que é que está acontecendo conosco? O apóstolo, conosco. Qual é o significado deste ensinamento? Esse ensinamento, eu não vou explicar o significado, o dono vai explicar. Ele vai explicar o significado desse. Eu só simplesmente estou a dizer o seguinte, que o que eu vi na Bíblia é isso que eu trouxe, que eu conheço na Bíblia, que, na verdade, para haver união é preciso se entregar aos pastores para ser consagrado e, a partir dali, pode realizar o sexo, porque já há garantia de que é marido. Antes de ser marido, não pode ir para a cama. A cama é só para o marido. Fora disso. E guardar a virgindade é uma bênção grande. Uma mulher tem de ter uma prenda. Uma menina tem de ter prenda. Dizer, estou a guardar-me para o meu marido. Aquele que vai viver comigo para sempre. Aquele que vai unir comigo para sermos juntos. Agora não é você unir com este, formar muitas carnes. Isso aí já não é de Deus. Porque Deus disse, um homem e uma mulher une para formar uma única carne. Agora, quando você forma carne com este, já está fora do contexto. Apóstolo, mas hoje em dia, com a evolução que nós já temos, é possível mesmo se guardar, continuar virgem? É possível hoje em dia? É possível. Há virgens hoje? Minha filha casou virgem. A pastora Suzy. Casou virgem? Sim. Por causa dessa doutrina. É possível? É possível, sim, senhor. Mas é como ouvirmos que não é possível. Há muitas outras meninas também que estão casadas na nossa igreja. Vou passar agora para o bispo Rui Pedro. Bispo, o que é que estaria por detrás deste ensinamento de que o sexo antes do casamento é pecado? Sim, mas antes queria pedir desculpa e pedir a todos os líderes religiosos que não usem a palavra calacaça para os seres humanos. E eu peço desculpa a todos vocês. É uma expressão principalmente para os líderes religiosos. Não usem esse termo calacaça. Não façam isso. Para o próprio a vossa hora como líderes. Voltando para o que estava a falar o pai Massango, que acontece os dias de hoje, conforme expliquei há pouco tempo, hoje existem muitos líderes religiosos que estão a impor cargas desnecessárias ao povo. E alguns deles porque não sabem, alguns deles porque estão à procura de ter alguma vantagem, alguns deles porque querem se fazer como se fosse saber mais que os outros. E conforme ouvimos, o apóstolo disse que sim, o que explicou o bispo é o que os judeus faziam na época. Na verdade, nós somos moçambicanos, temos a nossa cultura, mas que essa cultura não deve chegar ao ponto de desrespeitar a mulher, ou de levar a mulher como se fosse um objeto qualquer. Tudo aquilo que a Bíblia nos recomenda para obedecermos é porque dá valor a nós todos. Não seja se é judeu, se é moçambicano, se é quem for. Então, repito, o casamento que a Bíblia reconhece que você é casado é quando os seus pais sabem e a igreja consagra, você está legal. Não existe uma outra coisa. Tudo bem, vamos, por exemplo, uma senhora que tem 4 filhos, 3 filhos, já esteve casada, até já esteve na igreja, mas por qualquer impasse que aconteceu ao longo da vida, o casamento acabou. Então, é uma madura o suficiente, também se casa com um homem maduro. Por respeito a ela, o corpo dela e as crianças, deve mesmo assim seguir esse padrão. Voltar a falar para os pais que conheceu nova pessoa, voltar a informar para a igreja. Isso não leve como se fosse prisão ou como se fosse isso uma cadeia. Isso é um respeito para nós como humanos. Porque quando você faz as coisas secretamente, homens são malandros, vão fugir e não terá ninguém para defender amanhã.
Então, onde Deus é colocado, mesmo as forças malignas não tem como se meter no seu casamento, porque o próprio Deus consagrou este casamento. Mas antes, voltamos aqui a afirmar que o protocolo-chave é passar para os encarregados, os pais, depois a consagração na igreja. Não deve haver uma coisa diferente que isso. Então, indo para o registro é bom, para o bem do próprio casamento, mas que isso não haja obrigatoriedade, como está a acontecer agora. Mas por que há essa obrigação? A obrigatoriedade que existe hoje, eu diria que isso é um espírito de macumbaria. É um demônio que está a circular. No meio da igreja? No meio dos líderes, não da igreja. O líder, porque o líder sabe na consciência dele que a consagração do casamento não reside no registro. Ele sabe disto. Reside a consagração na igreja e com conhecimento dos pais. E por que ele está a impor isto? Ele sabendo dessa legalidade. É por isso que nós defendemos que não podemos fazer isso. O que adianta? Você vai dizer para as pessoas que é só quando vocês irem para registro que será conhecido que o casamento é verdadeiro. Dia após dia as meninas estão se engravidar na igreja, estão a fazer aborto. Ele está a saber disto. E ele sabe que na igreja as pessoas estão a se destruir. Existem pastoras que acabam até se amantizando com pastores iguais porque o tal marido nunca aparece para se casar, em que até poderia seguir um padrão normal, ser consagrado na igreja com conhecimento dos pais. E como o marido não tem condições para ele fazer casamento no registro, a pastora é obrigada a fornificar. É obrigada a cometer adultério porque não tem dinheiro. Porque esse ensinamento não existe. Volto a afirmar o que explicou o apóstolo aqui, nessa explicação que acabamos nos concordando, é a explicação verdadeira. Consagração na igreja, conhecimento dos pais, final. Sem que haja aquela formalidade toda, aquela obrigatoriedade. Não. Mas o que falei há pouco tempo é a coisa que está acontecendo nas igrejas. Isso é matar o povo, destruir o povo, sufocar o povo. Não façam isso. É a verdade. Obrigado, Bispo. Apóstolo, em algum momento nós ouvimos essa explicação do Bispo. O que é que estaria por detrás desse ensinamento dos líderes religiosos de afirmar que fazer sexo antes de casamento é pecado, tendo em conta que a explicação do Bispo, fazer sexo antes de casamento não é pecado? Não é bem assim. O que eu quero dizer é o seguinte: o Bispo está a falar de que os líderes religiosos mandam para registro civil. E eu não sei se os líderes religiosos mandam todos, eu não tenho conhecimento disto. Mas que um líder religioso deve ensinar para que as pessoas sejam consagrados, o seu casamento, depois daí podem praticar o sexo, isto eu sei que acontece. Agora, isto é outra coisa, não sei, né? Que os líderes religiosos condicionam o casamento ao casamento civil, não sei. Nós, pelo menos, não condicionamos o casamento civil. As pessoas vão fazer sozinho o casamento civil quando quiserem. Mas o casamento que nós orientamos para que seja feito é casamento dentro da igreja. Porque antes do casamento não pode haver sexo. É isto que nós ensinamos. Não, mas o Bispo afirma que antes do casamento pode sim haver o sexo. Ei, isto aí não, porque a questão é essa, né? Quando a pessoa fazer sexo antes do casamento, esta pessoa não há garantia de que aquele homem vai ficar com ele. Aquele homem pode lhe abandonar daqui para quê? Porque era namoro. E depois do casamento não pode lhe abandonar? Tá, mas pelo menos houve compromisso. Não se está a perceber? Houve consciência, houve explicação, ensinamento. A pessoa faz já com uma certa convicção de que quero viver com essa mulher. Mas aí no namoro não há garantia nenhuma. Eu posso namorar com uma menina hoje, amanhã deixar namorar com outra, não há problema. Mas no casamento, quando fizer casamento já, mesmo o coisa da igreja civil, é para já e a coisa. Quando o homem quer sair, é julgado o homem. Ou a mulher é julgada. Nos pais também é julgado. Então há pelo menos essa garantia, né? Agora,
o indivíduo assim, só namorar de qualquer maneira. Isso traz prostituição, traz adultério. Apóstolo, Nesse sentido. considerações finais para fecharmos? Para fecharmos, últimas considerações, mensagens para todos. Eu quero agradecer àqueles que nos acompanharam e dizer que eu tenho tido certas coisas que eu tenho falado e que as pessoas muitas das vezes, às vezes não percebem bem. E eu quero dizer, vocês esperem para ver. E se quiserem, me apoiem só. Quando me apoiarem, vão ver Deus operar. Porque o que nós queremos o quê? Queremos a prosperidade de Moçambique. Se o presidente da República me ouvisse e me chamasse, e nós podíamos fazer isto, porque não custa nada. O problema é a pessoa pensar que só a ciência é que resolve os problemas. Mas a ciência também... Qual é o ponto aí que se refere que para o presidente da República conversar com o apóstolo? O presidente da República conversar comigo para poder orientar como devemos nos arrepender a fim de o Senhor dos Exércitos estar conosco nesta situação que estamos a viver. E muitas coisas vão mudar. Mas o presidente é aberto, é só os homens de Deus aproximaram. Não, muitos homens de Deus que já tiveram um encontro com o presidente da República. Não é nesta abertura. Que já participaram aqui no programa, o Jesse Maloa. O problema não é este. Eu estou a vir com uma solução, não sei se está a perceber. A solução de Moçambique, neste caso. Esta solução que já começou na beira. De ciclones. É uma solução. Então, devia pelo menos chamar a atenção às pessoas. Mas se ele tem feito mesmo isto, vamos conversar com ele. O que podemos fazer com relação a tudo isto? Então, haver uma orientação de Deus e nós seguirmos. Porque o problema, nós não valorizamos a ciência de Deus. Valorizamos mais a ciência dos homens. Está vendo, né? É por isso que estamos aqui a ser batidos sem perceber como. Esse assunto é espiritual de Moçambique. Não é assunto de que fulano cometeu erro, fulano, não é nada disto. Isto é assunto espiritual que precisa ser resolvido. E quem deve resolver é aqueles que foram mostrados. Não é qualquer pessoa que diz eu tenho Deus. E como é que, só para fechar, como é que o apóstolo olha para Moçambique antes das eleições gerais e depois das eleições gerais? Eu vejo um sombrio grande. Porque o problema das eleições não vai resolver o problema de Moçambique. Por exemplo, aqueles que estão a lutar lá, esses islâmicos que estão a lutar lá no norte, aqueles guerreiros islâmicos que estão a lutar, esses aí não vão participar nas eleições. Vão continuar com coisas deles. Há uma solução que deve ser encontrada, espiritual. A solução daquilo é espiritual. Então, quando nós seguimos esse protocolo espiritual, chamarmos o Senhor dos Exércitos, não sei se estão a entender, há um Senhor chamado Senhor dos Exércitos. Por que eu digo isto? Vejam na história. Quando os islâmicos ocuparam Portugal, Espanha, tudo isto, sabem disto no tempo de Maomé? Ocuparam Portugal, Espanha, há isso na história. Levantaram as cruzadas. As cruzadas são soldados de Cristo que se levantaram, conseguiram escoraçar todos eles. Está a perceber, né? Então, aí é a luta espiritual. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacob e o Deus que eles invocam. Para ver quem vai ganhar. Obrigado, apóstolo Dias. Bispo, últimas considerações. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Só para os líderes que recebem revelações para Moçambique, não só o pastor Dias. Vamos ver qual foi... É isso, é apóstolo Dias, né? Yeah. Sim, sim. Não só para o apóstolo Dias, recordemos o que Moisés fez quando foi na terra do faraó, qual foi a ação que Micha e Abednego fizeram e o que fez o Daniel, o que fez. Um homem de Deus que tem o poder segundo com Moçambique
não deve muito se esforçar e falar pela boca. Ele tem que mostrar o poder para fazer render os governantes, para que eles possam ver a grandeza de Deus. Aquele que não segue a Deus, sem que você lhe mostre a grandeza de Deus, será difícil ele acreditar. Então, quando você de 1 a 30 só grita, eu quero falar com o presidente, porque a solução de Moçambique está comigo, porque posso ir e fazer aquilo. Isso não estou a falar no caso do apóstolo Dia, estou a falar no contexto geral. Se você não mostra o poder que Deus te deu para fazer render aqueles que não acreditam em Deus, será difícil eles de te acreditar. Então, se Deus te mostrou alguma coisa, então você tem que pedir ao mesmo Deus, conforme tanto Daniel fez, Micheque fez e Moisés fez. Eles mostraram, até os governantes renderam. E vocês de Moçambique, que dizem que Deus falou convosco, já fizeram o quê? 30 segundos. Porque só o que nós temos ouvido é vir falar, vir gritar, vir pedir. Então, é meu pedido, como és de Deus, eu não desprezo o poder de Deus, porque na verdade existe, mas façam isso, para que o nome de Deus seja glorificado. E muito obrigado. Obrigado, Bispo Rui Pedro. Obrigado, Apóstolo Dias. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook, é Fred Josias Show. A não perder logo a seguir o programa Show de Fred com PCA Fred Josias. Também agradecer pelos minutos que nos... Ainda estamos no ar, oh meu Deus. E agradecer ao PCA pelo tempo que nos deu. E nós voltaremos amanhã às 14h30 para mais um diálogo aqui na TTV. Dizer que em breve nós vamos estrear um novo cenário. Também vamos trazer muitas novidades aqui na TTV. Que Deus abençoe rica e poderosamente as vossas vidas.